Tenho o doutor... Como é o nome de Vossa Excelência? Célio... Aqui tem só Cé. Cecília, Excelência. Cecílio. E aqui embaixo temos o doutor Vou botar errado aqui, foi Ludmira, né? Acho que é Jaldemiro, Excelência. Valdemiro. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor. Eu estou dando boa tarde a todos os colegas. E então, como é que ficará a Câmara funcionando por enquanto? Quando for os processos de desembargador, aí você chama mas só... certo, então vai ficar... eu, Márcio, mesmo aqui. Deixa eu tirar aqui gravação e transcrição. Sim, deixa eu ver logo. Ilustríssimos e queridos colegas. Yara, nossa eficientíssima e salutar colega secretária da 6ª Câmara. Eu estou aqui de mão com a ata que foi a ata da 26ª sessão desta Câmara, realizada em 6 de agosto. Estava eu, desembargador Márcio, desembargador Gabriel. Puxa, estava aqui ainda o desembargador Haroldo, nesse dia? Sim, ele substituiu nesse dia também, na semana passada, foi. Ele pegou um processo. Foi um processo que ele fez. Foi, tá certo. Ok. O desembargador Haroldo, inclusive, esteve aqui no processo, o desembargador Rui, que deve estar a ouvir, teve, mas no processo também só 2. Eu indago a Vossa Excelência se há alguma correção a fazer com relação a esta ata da 26ª sessão. De minha parte, não, presidente. Está aprovado. Tudo ok, doutor colega Haroldo? Ok, presidente. Beleza, né? Então, sim, aprovada, Yara, a ata, viu, desta 26ª sessão. Tenho processos hoje que serão adiados. Começando pelo 18, pedido de vistas do desembargador Márcio, o 18 da pauta. Há processos também que serão adiados, o 27, o 28, o 39, 41, 49, 50 e 52. O 60 é o relator. Quem é o relator do 60? Retirar para reexame a pedido do desembargador Márcio, o 60. O 11 é a suspeição do desembargador Márcio. No 11 é para convocar o substituto de Sua Excelência. E o desembargador 25, o desembargador Gabriel, pediu vistas, ok? Então... Ok, presidente. Ok, então, assim está posto. Vamos... Excelência. Sim. Introdução, Jaldemiro Ataíde. O 11 não será julgado nessa sessão ou vai ser julgado? Não será julgado. Não será julgado. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel, do Fernando Martins, do Márcio. Uma boa tarde para Vossa Excelência, colega. Excelência, por gentileza, Sim. Ricardo Selva, por gentileza, o 39 da pauta será adiado, Excelência? Sim, 39. Extrapolou o número de sustentação oral. Então, adiado, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Demais embargadores. Chega a fazer sua inscrição logo ligeirinho. Com licença, Excelências. O 41 da pauta, da mesma forma, extrapolou o número de sustentações orais? Quem foi que pediu?
Extrapolou o número de sustentação. Extrapolou também o número de sustentação, doutor. Então, será designado para a próxima sessão telepresencial? Aí Yara que vai resolver. Yara, a senhora procura a nossa ilustríssima secretária, doutora Yara, após aqui a sessão mesmo, ou amanhã, e resolve com ela, viu? Ok, então não será julgado no dia de hoje, Excelência? Não, Isso. excelente. Não, Ok, muito obrigada. de nada. Desembargador Fernando. Por gentileza. Pedir retirada de pauta, né? Presidente Fernando, pela ordem, Gabriel Cavalcante. Pois não, excelência. Muito obrigado. Eu verificando aqui os votos, senhor presidente, o 44, eu vou pedir a retirada de pauta de minha relatoria, pois o tema se refere à PASEP. Ok, tá. A liberação do nosso Tribunal da Vice-Presidência. Pelo pedido de vistas. Muito Pedido obrigado. de vistas. De nada, hein? 44. 44, retirada de pauta, presidente. Ok. Então, vamos ter estes que quem me substitui é o doutor Haroldo. São quantos? 2. Eu passo a presidência destes 2 julgamentos, que é autismo, em que eu sempre me averbo de suspeito, os motivos são sabidos da turma, do porquê, pegado e com acento, não é? Eu tenho um filho autista, então eu fico muito constrangido, sempre eu não vou julgar bem com tranquilidade. É o processo 38, desembargador Márcio, da pauta, e o 42, que vão ser um agravo de instrumento e o outro, o 38, uma apelação, e o 42, um agravo de instrumento. Mas, não, o relator aqui é Gabriel, sim, eu só vou sair mesmo, eu sou suspeito, então o desembargador Haroldo entra para compor a turma, não é para votar como vogal, ok? Mas a presidência, com o desembargador Márcio, esses 2 processos estão à disposição enquanto eu vou me envenenar aqui com o cigarro. Com a palavra. Agradeço, Vossa Excelência. Então, chama a julgamento o processo número 38, relação civil 28589, distrito 38, 2018, entre partes Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros, versus Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros. Bom, indago o eminente relator, desembargador Gabriel. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém o voto, né? Está aqui votado. E o desembargador, é isso que o desembargador Gabriel? Mantenho o voto, senhor presidente, na esteira de como vemos decidindo aqui na nossa sexta Câmara. Desembargador Haroldo Carrilhão, também Vossa Excelência já votou. Acompanha também, né? Acompanho, sim, Excelência, como está lançado nos autos. Então, anuncio o julgamento. A unanimidade de votos foi dado provimento ao recurso do autor e negado provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Vamos agora ao número 42 da pauta. Também o relator desembargador Gabriel Cavalcante, trata-se de um agravo de instrumento, número 15.442, dígito 84, 2024, entre partes. Thales Miguel Silva Melo versus Unimed Vale do São Francisco Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Então, veja aqui na plataforma que eu acompanhei o voto do eminente relator, que mantém o voto, né, eminente desembargador Gabriel? Mantém no mesmo sentido, presidente, mantém o voto lançado no sistema. Certo. Obrigado, desembargador Gabriel. Desembargador Haroldo também. Sim, Excelência. Bom, então, agradeço a Vossa Excelência, anuncio o resultado. A unanimidade de votos foi dado provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator. Sendo assim, eminente presidente Fernando Martins, devolvo a Vossa Excelência a presidência. Ok. Então, já houve o resultado desses dois e Yara já anotou. E eu tenho o processo, doutor. Está me ouvindo, doutor, que é o único processo do doutor Rui Patu. Está a me ouvir, colega Rui? Estou sim, desembargador. Estou aqui. É somente esse processo. Eu já li e acompanho o relator. Quem é o... E parece ter sustentação oral, né? É, doutor Cecílio Nunes, advogado do apelado Heitor Florencio da Silva, e outro apelante é Lojas Riachuelo. Passa a palavra, doutor Cecílio, cadê ele? Está aqui, não é? No canto. Cadê? Eu vi só. Advogado Cecílio. É da parte apelada, doutor? É, da parte apelada, o senhor. É o caso de... Eu acho que dispensa a sustentação, né, presidente? Quem está falando? Rui, é? Rui, pelo resultado aí do painel. Eu não estou vendo o painel. Como é que está? O relator do desembargador Márcio. Relator, desembargador Márcio. Isso. Hein? Deixa eu ver aqui. É porque vai haver... Bom, aqui, você diz, houve provimento... Não, mas sim, mas doutor Rui Patu, o que é que está a pedir? Hein? Se enganou, né? Parece que está negando provimento ao recurso da... Eu não posso dizer agora, doutor, porque estamos com o advogado em plenário, não é? E ele fala... O desembargador Márcio pode esclarecer, ainda desembargador Márcio. Mas ele também... Não, eu vejo aqui que o doutor Cecília é pelo apelado, não, doutor Cecília? Boa tarde. Quem é que fala? Laís. Laís Teixeira. Doutora Laís, tudo bom? Ilustrada procuradora. Também não tem câmara. Ultimamente, chegou. Boa tarde. Boa tarde. Bem mais jovem, né? Sempre bem presente. Agora, o doutor Rui é que não conseguiu até agora... Eu estou aqui, desembargador, estou acompanhando a sessão. Certo. E me enganei, desembargador, eu realmente me enganei. É o caso de sustentação oral. Pois não. É do doutor Cecílio Nunes. Então, Vossas Excelências, já com este conhecimento, eu passo a Vinícius a palavra ao doutor Cecílio Nunes para, no prazo de 15 minutos, sustentar suas razões e, inicialmente, dizer para a anotação da secretária nome, inscrição no OAB, né, e a parte que representa. Boa tarde, doutor Fernando. O que nos chama aspecto é porque eu não sei o resultado do julgamento, do voto. Eu estou pela parte apelante, autor apelante. Aqui tem... Os dois apelaram. Está apelando? Então eu vou dar o... Não, mas ele apelou. Há duas apelações, de ambas as partes. Então, deixa ele fazer a sustentação depois. Como? Você entendeu o que ele disse? Entendi.
Ok. Doutor Cecílio, que está pela parte Heitor Florencio da Silva. Vossa Excelência é advogado de Heitor Florencio da Silva, não é isso? Apenas. Isso, doutor Fernando. Correto. É o autor apelante. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra, como lhe disse. Eu só peço a conclusão do voto. Não, ainda. Eu não. O senhor quer que eu diga logo a conclusão do voto? Assim, como tem duas apelações, as partes possa ser. Não veio, o outro não veio. Isso. O que nos coloca é saber a conclusão do voto, se há necessidade da parte autora sustentar. Não, não é necessário. Essa sustentação é uma maior defesa que se concede às partes para sustentar o direito do seu cliente, mas não é obrigatória. Vossa Excelência pode até desistir e escutar o resultado. Só tem o senhor, se o senhor quer. É isso, eu digo em relação à conclusão do voto, porque a depender da conclusão do voto, só se houvesse divergência, aí eu apresentaria a sustentação. Mas, no caso, seria promover a sustentação sem saber o resultado? Sem saber a conclusão? Ser dado provimento ao recurso? Pode fazer sua defesa sem saber a conclusão. Entendi, Excelência. Bom, então, sendo assim nos dada a palavra, passo a fazê-la a partir desse momento. Autorizado, senhor presidente? Está autorizado, Excelência. Bom, inicialmente, boa tarde aos membros desse egrégio tribunal, da 6ª Câmara Civil, desse egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, ilustríssima representante do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Bem, Excelências, a matéria trazida à apreciação de Suas Excelências referente a esse feito, nós temos uma situação, uma relação consumerista, mas que se teve apresentada à época, quando houve a aquisição de um bem de consumo exposto por uma grande rede de âmbito nacional, que partiu-se de uma ideia de a exposição de um produto para aquisição pelos consumidores. E o autor, ora recorrente, assim o fez. Naquele momento oportuno, promoveu a aquisição de um bem posto no mercado do consumo para a venda e, contudo, não lhe fora dado o devido respeito, tanto no ato, na aquisição deste bem, mas também no decorrer dessa relação, porque, obviamente, que o bem adquirido o foi nas condições postas à época. Contudo, estamos aqui tratando de um autor recorrente, Excelências, que se apresenta na condição de analfabeto. Este trabalhador, ao adquirir um bem numa grande rede de comércio varejista do país, isso é inquestionável, isso foi posto até na própria sentença, de certa forma, em linhas iniciais, observado a falta desse respeito, dessa dignidade, no momento de expor a esse consumidor a verdade do que ele estava adquirindo e a forma como estava adquirindo esse mesmo produto. Então, inicialmente, aproveitando da ausência de condição por esse trabalhador, por esse recorrente, não possuir a condição de leitura, destituído de poder conhecer do que estava adquirindo e as condições do contrato que estava celebrando, teve, por parte dos funcionários dessa grande rede logística do país, a produção levando esse recorrente a erros, a não entender do que estava adquirindo, a forma que estava pactuando e as condições desse pacto.
Basicamente foi dito, revelado a ele, que estaria adquirindo um bem que, se adquirido de forma não parcelada ou com as menores parcelas possíveis, ele não pagaria juro algum. E assim pontuou, tinha a possibilidade de adquirir a prestações maiores, um parcelamento maior, mas não fez. Preferiu adquirir um menor parcelamento possível, de acordo com as suas condições financeiras, lógico, e na aquisição desse bem não foi assim observado. Ao contrário, foi incidente de juros, houve a incidência em todas as parcelas, objeto deste pacto. As parcelas eram com juros variáveis, não eram fixos, e não foi dito isso no momento da aquisição, e esse não possuía a condição necessária por não possuir o seu analfabeto. Isso está contido nos autos do processo, comprovado essas circunstâncias, restou induvidoso, isso está posto na sentença, verificado que esse autor não tinha condições de conhecer o que estava adquirindo, mas que foi lesado na forma do contrato. Então, obviamente que um bem que era para custar um valor X acabou sendo ultrapassado por quase o dobro do valor do próprio bem de mercado exposto. E esse, obviamente, por ser uma pessoa que honra os seus compromissos, mesmo se apresentando nas condições como foi, com as faturas que foram advindo ao longo do tempo dessa relação pós-aquisição, ele promoveu os pagamentos, mesmo fazendo, sabendo que estava pagando a mais, mas preferiu fazê-lo, e agora pede a restituição às suas excelências, pede a restituição desses valores, bem como a condenação, ou melhor dizendo, a majoração do valor da condenação. O juízo de primeiro grau condenou, reconheceu o ato lesivo praticado pela empresa recorrida, condenou-a a pagar a esse trabalhador os danos assim cometidos e a restituição daquilo que lhe foram cobrado indevidamente. E aí, com base nisso, veio o autor, ora, requerer a manutenção, a observância de suas excelências, a manutenção desta condenação, e aí vem a questão principal, que é, entendendo que o valor, tanto quanto apresentado pelo juiz de primeiro grau, se coloca aquém do que é merecido sobre a questão vinculada à situação, sobre os aspectos da condenação da empresa pela conduta produzida. Estamos tratando de um trabalhador, um consumidor analfabeto, sem condição alguma de conhecer do que estava ali posto no contrato, mas que foi enganado, levado a erro pelo preposto da empresa recorrida, que conduziu esse consumidor a adquirir um bem, e aí adquirindo esse bem, o que nós chamamos de, que é proibido também, que é a questão da duplicidade da venda, porque não só vendeu um produto, como ofertou um cartão da própria rede comercial. E era uma condição necessária para aquela condição sem juros, que houvesse aquisição do produto naquelas condições postas, com menor parcelas e menores juros, ou seja, parcelando o mínimo possível, não teria incidência de juros. Não foi isso que aconteceu. Ele promoveu um parcelamento muito menor do que estava, como está comprovado nos autos, a prova fotográfica promovida, levada aos autos, onde está lá a propaganda exposta no mercado consumerista pela grande rede varejista, onde ela expõe a forma daquele pacto. Contudo, mas não foi assim respeitado, como já dito no começo. E aí, sob o aspecto do valor objeto dessa condenação, é que vem o autor, ora recorrente, requerer a sua excelência a majoração do quanto atribuído pelo juízo de primeiro grau, entendendo a parte ora recorrente de que o valor estabelecido não corresponderia, primeiramente, por uma questão da penalidade pedagógica, porque acredito, e também pelo patrimônio, pelo capital da empresa demandada, que há de vista a se observar de que é uma empresa, uma grande rede, que possui um enorme capital, que se apresenta de forma desrespeitosa ao consumidor, né? Ou seja, põe no mercado, acredita que vai ficar impune,
e que, obviamente, qualquer condenação que advém aí não se fixará, não será valores ou maiores, ou que venha a penalizá-la de uma forma mais, como eu diria, de uma forma mais educativa, de forma para que ela não venha cometer do mesmo ato em atos subsequentes a outros consumidores. Então, obviamente, que o valor atribuído na condenação entende o recorrente e pede a Sua Excelência a majoração, porque entende que o valor de R$3.000 para uma empresa que tem um aporte de mais de R$1 bilhão, Excelências, dá para se ver que, obviamente, que está se falando de um pequeno consumidor diante de uma grande rede que não respeita o seu cliente, que chega e dá preferência à sua rede, às suas lojas, às lojas da empresa recorrida, prefere adquirir um produto junto a essa grande rede, mas que quando adentra na sua loja ou as suas lojas, não é devidamente respeitado. Então, é com base nisso que vem requerer a majoração da condenação por danos morais, porque entende o autor recorrente que o valor fixado está aquém de um patamar razoável para, assim, penalizar esta empresa para que passe a respeitar de forma digna os seus consumidores, aqueles que se põem a adquirir os bens que expostos em comercialização para essa grande rede. Então, é com base nessas razões, Excelência, que pede a majoração e também a majoração com relativo aos honorários advocatícios, que o juízo de primeiro grau os fixou aquém de um patamar percentual de 10% e pede também a majoração desse percentual de honorários sucumbenciais. Ok, doutor. Sim, Excelência. Concluído as nossas razões sustentatórias. Obrigado. Doutor Márcio já toma assento aqui na sua banca e o resultado está proferido. Antes de eu começar esse detalhe, eu queria dizer para a secretária Yara que está se fazendo presente na sessão a doutora Laís Teixeira, viu, a procuradora, porque ela chegou depois. Então, doutor Márcio e doutor Gabriel, eu vou, então, já está no portal, né, como é que chama? Eu chamo portal mesmo. No portal lá, dos votos, hoje em dia, todos eletrônicos, o resultado: deu-se provimento ao apelo da empresa requerida, quer dizer, e lá era a empresa Reloja Riachuelo, restando prejudicado o recurso do autor. Assim, se encontra a decisão unânime da turma, meu doutor. Uma boa tarde. Colegas, Rui, agora que funciona. Eu acho que agora eu estou liberado. Já, Excelência. Desejo a todos uma boa tarde. Doutora Laís, um abraço. Gabriel. Um abraço, doutor. Mais da presença de Vossa Excelência sempre, ou com áudio. Eu quero... Senhor presidente, só gostaria de um segundo para cumprimentar todos os desembargadores, advogados, serventuários, especialmente a doutora Yara, nossa secretária aqui dessa Câmara. E, mais uma vez, justificar meu atraso, porque tive ainda um pouco de dificuldade de acesso. Estou aqui. Pois não, doutora. E, então, eu quero adiantar que o processo 43, o eminente desembargador Gabriel, também de Oliveira, pediu também vistas, é o caso do PASEP, não é isso?
43. 43. Ok? Também. Está retirado de pauta a pedido de vistas do eminente desembargador Gabriel de Oliveira. Nós temos aqui o advogado de Juliana Carla. Advogada, Excelência, sou eu, Thalita. Advogada Juliana, capelã, advogada é a doutora Thalita Costa. Isso, Thalita Carvalho. Que é advogada de Juliana Carla de Oliveira, não é? E o apelantes aqui é Juliana Carla e Bradesco. O apelado, Bradesco e Juliana. Isso. Aí, a advogada aqui não tem inscrita como advogada do Bradesco, não é isso? Não. Só a da doutora Juliana, ok? Bom, uma coisa. Deixa eu fechar aqui. 2 minutos. Certo. Doutora Yara, qual é o número de pauta desse? É o número 12. Obrigada. Por nada. Infelizmente, eu tenho que haver a defesa oral, porque foi por uma parte apenas atinente aos honorários dessa parte, não é, doutora? Que ficou praticamente... Não, Excelência, pela ordem. Nosso recurso, ele versa, é uma apelação que postula a majoração da indenização pelos danos morais e também a majoração dos honorários advocatícios. Decorrência, não é? Sim. Pois não, doutora. Então, Vossa Excelência, processo 12, Vossa Excelência tem os 15 minutos regulamentares para a sua atuação. Obrigada. Primeiramente, boa tarde. OAB, instituição. Certo. Me chamo Thalita Costa Carvalho Macedo França, minha OAB 23150, Pernambuco. Sou representante e advogada da senhora Juliana Carla Santos de Oliveira. Gostaria de saudar a todos os desembargadores presentes, especialmente desembargador relator Fernando Martins, doutora Yara, pela condução das atividades. E venho aqui representando a senhora Juliana Carla, que foi autora da presente ação e ora apelante. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização pelos danos morais. O objeto da presente ação, Excelências, é o seguinte: trata-se de uma portabilidade da empresa Unimed, do Plano de Saúde Unimed para Bradesco Saúde, um plano de saúde empresarial que a empresa Milênio Consultoria
empregadora da Apelante, realizou. Então, a Milênio, ela tinha o plano de saúde da Unimed desde 2002. E, no ano de 2020, resolveu, né, por conta do aumento e também das coberturas, migrar para um plano similar, que era o plano do Bradesco Saúde. Então, o que é que acontece? Nesses casos de portabilidade, todos os empregados da empresa, se estiverem vinculados à empresa regularmente, fazem jus à portabilidade. No caso, Juliana Carla, que é a apelante a qual eu represento, aconteceu que ela foi acometida por uma doença chamada esclerodermia, com fenômeno de Raynaud. Essa doença esclerodermia, ela atinge os tecidos conjuntivos, agrava a artrose, tem efeito no estômago, em vários órgãos, e é uma doença progressiva e autoimune, certo? Então, ela foi submetida ao auxílio-doença, né, pela Previdência Social. Quando aconteceu isso, 2 anos depois, em 2020, ela foi aposentada por invalidez. E aí é onde mora o problema, onde reside a nossa questão da apelação. A aposentadoria por invalidez, ela não extingue o contrato de trabalho, ela simplesmente suspende o contrato de trabalho. Ela simplesmente suspende o contrato de trabalho. Então, essa suspensão, ela não impede que a empresa, né, ative seus funcionários em qualquer outro plano de saúde para o qual ele está vinculado ou para o qual ele faça portabilidade. Nesse caso, o Bradesco Saúde, ao receber os funcionários da Milênio Consultoria, que é a empresa a qual a Juliana estava vinculada, simplesmente negou a ativação da funcionária, entendendo que ela não tinha vínculo com a empresa, simplesmente porque estava aposentada por invalidez. Só que a Milênio tentou explicar por diversas vezes administrativamente que ela não estava, a aposentadoria por invalidez apenas suspendia o contrato de trabalho dela. Ela não estava desvinculada da empresa, nem tinha cessado o vínculo trabalhista. Simplesmente ela estava afastada por conta de um motivo de doença. A aposentadoria por invalidez, ela tem a obrigação de 2 em 2 anos, né, a cada biênio, de fazer os exames para confirmar se a empregada tem já aptidão para voltar ou não para suas atividades laborais. Então, no caso de Juliana, ela simplesmente estava afastada por esse motivo de doença, fazendo as perícias, né, de 2 em 2 anos, e não tinha extinto seu vínculo de trabalho. Mesmo assim, o Bradesco Saúde negou. Juliana passou 5 meses, certo? No meio de uma pandemia Covid, que isso aconteceu no ano de 2020, em plena pandemia da Covid-19. Então, no meio do coronavírus, ela ficou 5 meses sem um plano de saúde por conta dessa arbitrariedade do Bradesco Saúde, sendo necessário ter ajuizado a apresentação, conseguido a tutela de urgência para ser ativada no plano de saúde. Considera-se que Juliana tem uma doença autoimune e progressiva, que afeta todo o tecido conjuntivo, o esôfago, o estômago. Eu até descrevi bem detalhadamente na minha apelação. Então, ela sofreu com dores, teve que tomar morfina, parou os tratamentos, suspendeu a medicação, tudo isso porque o plano de saúde a privou dessa ativação, indevidamente, injustamente. Nesse caso, conseguimos, né, a tutela de urgência. Ela foi ativada no plano de saúde e a sentença julgou definitivamente essa obrigação de fazer, né, de forma definitiva, ativando-a de uma forma perene, assim como os outros funcionários. Ela também recebeu a condenação, né, de R$8 mil pelos danos morais, e os honorários de sucumbência ficaram em 10% sobre o valor dos danos morais. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a condenação pelos danos morais, que foi completamente aquém. Juliana passou 5 meses sem plano de saúde, tentando se defender, tentando, de uma maneira administrativa e amistosa, junto ao Bradesco Saúde, através da sua estipulante, e não conseguiu ser ativada. Parou seus tratamentos, é vítima de uma doença autoimune. Temos que considerar que ela estava na pandemia de Covid-19. Então, assim, foram várias circunstâncias agravadoras do dano moral.
ela teve realmente um dano moral evidente. Foi uma situação super constrangedora, além de ter sido seriamente prejudicial para a sua saúde. Então, R$8.000 é uma condenação data vênia baixa, muito aquém do que ela realmente merece. E também considerando-se a medida pedagógica, que o Bradesco é uma empresa grande, já está sedimentada no mercado há muitos e muitos anos, passar por uma furtiva dessa, de deixar de ativar alguém por conta dessa questão de auxílio-doença. Então, assim, já devia ter um jurídico preparado para isso, que sirva de medida pedagógica. Essa questão da indenização, que foi muito baixa. Segundo lugar, além de ser uma empresa economicamente forte. Então, assim, pelas condições financeiras da Bradesco Saúde, pelas condições financeiras da minha cliente Juliana, pela saúde que ela tem deveras fragilizada, estava no meio de uma pandemia, todas essas circunstâncias têm que ser consideradas, além da medida pedagógica, para que isso não venha mais ocorrer. Isso é o fundamento do aumento dessa indenização pelos danos morais. Agora, vamos lá para a questão do aumento dos honorários. Gostaria de pedir a majoração dos honorários e também a condenação dos honorários recursais. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da indenização pelos danos morais. Só que nessa ação existe um viés duplo. A obrigação pela qual postulamos, né, a obrigação de fazer, que seria a ativação dela no plano, e também a indenização pelos danos morais. Quer dizer, a gente teve, eu como advogada recebi, né, fui contemplada com 10% sobre R$8.000, isso significa R$800. Não é nem um salário mínimo, uma ação complexa que envolveu direito do trabalho, direito previdenciário, direito da saúde, processo civil. Então, foram várias as matérias que o advogado precisou se preparar. Então, o valor considerado foi a quem? Deve ser arbitrado um valor pelos danos, um percentual sobre os danos morais, que o que postulamos é 20%, né? E o valor pela obrigação de fazer, que deve ser no mínimo um salário mínimo. Porque a ação ela é uma ação de alta complexidade. Como eu falei, foram várias matérias, é uma ação multidisciplinar, envolveu o direito do trabalho, envolveu conhecimento sobre direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, né, processo civil. Então, aqui estou para fazer esse pedido recursal de majoração da indenização da minha cliente de R$8.000 para R$20.000, bem como a majoração dos meus honorários para o viés duplo, tanto 20% sobre os danos morais e um valor fixado pela obrigação de fazer, considerando a complexidade da causa. Eu agradeço a atenção de todos e vou aguardar aqui com confiança que o nosso recurso seja provido. Ao mesmo tempo que seja dado provimento ao nosso recurso, seja dado em provimento ao recurso da Bradesco Saúde. Pois não, doutora. Saúde o seu pronunciamento. A turma foi unanimidade, né? Aqui diz, né? A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso da Bradesco Saúde e deu-se parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$10.000, ok? Assim tem um resultado. O próximo agora, por favor. Excelência, pela ordem, os honorários, para não precisar embargar de declaração. Ficou em quanto? Aqui também os honorários aqui. 20%. Por 20% sobre os 10.000. E sobre a obrigação de fazer, Vossas Excelências não deferiram? A obrigação de fazer ficou no valor de 10.000 dos danos morais. Okay. Os honorários.
os honorários 20% do valor da indenização, viu? O próximo processo, boa tarde. O próximo processo, número 1, é o 1 da pauta, é um agravo de instrumento em que o desembargador Márcio, é segredo de justiça, viu, Yara? Pode deixar ele para o final ou não? Posso, é melhor, porque tem cada advogado. Ótimo. Obrigada. Excelência, desculpe interrompê-lo mais uma vez, desembargador Fernando. Em relação aos honorários da obrigação de fazer, Vossa Excelência indeferiu, é isso? Não. Não entendi. Indeferi e ficou neste valor. Certo. De 20% sobre os 10 mil, que foi o valor arbitrado a título de danos morais a ser pago, não é, pelo banco. Tá bem, obrigada. De nada. O processo 2 da pauta é o relator desembargador Gabriel, apelante Neo Energia e apelada Alessandra dos Santos. Eita, que aqui tem advogado, apelado aqui, tá virado aqui. Doutor Jefferson Oliveira, o doutor Tiago Feitosa, o doutora Zélia Corrêa. É o doutor aqui que sempre está conosco, Jefferson, não é? Sim, senhor presidente, sou eu mesmo. Está tranquilo. Então, Vossa Excelência já sabe todos as providências de nome, de inscrição, não abrir para falar tudo, e depois eu falo sobre o resultado. Senhor presidente, pela ordem, esse processo número 2 e o 3, eles são praticamente conexos, não tem a conexão, mas eles são os mesmos fatos, só que o dano moral, a questão do dano moral que foi diverso, mas são as mesmas partes. A sustentação oral serve tanto para um como serve para os dois. Posso fazer um para os dois, doutor? Isso, é o 2 e o 3. A diferença uma é negativação e outra é suspensão. Neoenergia versus Érica. Mas são todos conexos, porque... Decidiram do mesmo fato. Pronto. Pode iniciar com, antes, aquelas providências iniciais, seu pronunciamento, ilustre doutor. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Jefferson Santana de Oliveira, OAB Pernambuco 53726, e aqui deixo minhas sinceras saudações ao excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Fernando Martins, excelentíssimo desembargador Gabriel Oliveira, o excelentíssimo desembargador Márcio Aguiar, a excelentíssima doutora procuradora, a doutora Laís, doutora secretária, a doutora Yara também, demais serventuários e meus colegas que a todos se encontram. Uma boa tarde a todos. São duas apelações. No processo número 2, a apelação da ré... Perdão, senhor presidente, desculpe. Aliás, é o 3 e o 8, senhor presidente, que são conexos. Não é o 2 e o 3, na verdade, é o 3 e o 8. É Érica e Celso. O processo que está sendo julgado é o 2. Ah, perdão, então eu vou fazer o 2, depois eu faço o 3 e o 8, ok. É o 2. Faz o 3 e o 8. Também, tá. Passa logo para cá. Não, mas ele vai fazer logo do 2. Vou fazer só do 2 agora. Vou fazer do 2 e 3, depois faz do 8. Não, agora só do 2, senhor presidente. 3 e 8. Ah, tá certo. Agora só do 2. Pode prosseguir, doutor. Ok, senhor presidente. Pois bem, cuida-se de apelação da Neoenergia em face da sentença que declarou nulo o débito atribuído à dona Alexandra em razão de inspeção unilateral realizada pelos prepostos da CEL. A sentença, nobres embargadores, não merece nenhum reparo, tendo em vista a ausência de provas da suposta fraude no medidor ou desvio no medidor, no qual aponta a CEL. A CELP aponta, nobres julgadores, que após que foi constatado no medidor da autora
após uma inspeção dela, foi constatado um suposto desvio de energia que seria confirmado por um furo na tampa do medidor. Ou seja, não foi nem no medidor, foi na tampa do medidor. A CELP diz que esse furo na tampa do medidor que ela atribui à autora, ela diz que esse furo seria o suposto desvio de energia. E que por conta desse furo na tampa, que não tem nada a ver com o medidor, houve o desvio de energia. Contudo, nós desembargadores, em que pese a sustentação, que pese os argumentos da apelada, não merece provimento. Haja vista duas questões. Tanto a unilateralidade do procedimento, como a ausência de qualquer prova de irregularidade no medidor. Sobre a questão do procedimento, conforme dito na sentença, foi um procedimento deveras nulo, em que não houve a participação efetiva da parte consumidora, da apelada, senhora Alessandra, porque ela liga, não entende de nada, não sabe sobre eletricidade. Não houve uma notificação para ela participar da suposta perícia. A segunda perícia, Vossa Excelência observar, a perícia ocorreu sem a presença da autora, a suposta perícia. Ocorreu sem a presença da autora. Não houve a presença da autora. A apelante, Neonergia, ela alega que intimou a autora para participar. E o próprio laudo que ela junta da Servilog, que não é uma empresa, segundo a resolução normativa da ANS, uma empresa qualificada para tal, diz que a autora não estava presente. E a resolução 414, na época vigente, diz que se o consumidor não comparecer, cabe à empresa fornecedora notificar o consumidor novamente para poder comparecer. A perícia não pode ocorrer sem o consumidor estar presente. E a perícia, suposta perícia na Servilog, que é uma empresa de transporte de caminhões, que fez essa suposta perícia meteorológica e fez sem a presença da apelante. O próprio documento juntado na contestação diz que ela não estava lá. E a resolução da 414 da ANS, vigente à época, o parágrafo 9 diz assim: caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se a distribuidora seguir cronograma próprio para a realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no parágrafo 7 do artigo 129. E o parágrafo 7º diz que obrigatoriamente tem que notificar o consumidor para participar da perícia. E a autora não foi notificada para participar e não participou, porque não foi notificada outra vez para participar. Então, logo o procedimento é unilateral, ele é nulo e, portanto, a cobrança não pode ser validada, porque não houve participação da autora. Como é que ela pode interferir num procedimento desse? Como é que pode se falar em contraditório se ela não participa da perícia? A perícia foi feita somente com a CELP. E outra, falando do mérito da suposta perícia da empresa de caminhões, a Servilog, ela não falou nada sobre o furo na tampa. Porque o TOI da ré é dizendo que o desvio foi o furo na tampa. Um furo na tampa. Não é uma fiação no medidor, é um furo na tampa. Mas a suposta perícia da Servilog não diz nada que um furo na tampa desviou a energia. Então, da mesma forma, não há provas de irregularidade no medidor, porque um furo na tampa nem seria capaz de fazer isso. E não se pode atribuir esse furo à autora, porque pode ter sido feito pelos prepostos da ré. Não pode ser atribuído, não tem provas que foi ela. O processo não segue dessa forma. Não existe processo dessa forma. Vou atribuir ao consumidor e pronto, ele fez um furo aqui, pronto. Mas não foi. E um furo na tampa não causa nenhum prejuízo. E não sabe quem fez esse furo. Não tem nada nos autos que aponte que um furo na tampa foi precursor do desvio de energia. Da mesma forma, o medidor que foi retirado do local não foi guardado invólucro na frente da autora. Levaram o medidor e guardaram o medidor depois. Então, todo o procedimento foi equivocado. Não obedeceu ao princípio constitucional básico. Logo, é unilateral. Da mesma forma, não há provas de irregularidade do medidor, porque um furo na tampa, nobres embargadores, não é um desvio de energia.
além do que eu já disse que não pode ser atribuído à própria autora. Além do mais, a rede não mostra, a rede poderia, como disse o próprio juiz sentenciante, poder ter tirado uma foto, ter filmado, mostrado um desvio de energia, mas não mostrou nada, somente o medidor com a tampa furada. Não é o medidor, frisa Vossa Excelência, não é o medidor. É a tampa, ou seja, a caixa de plástico, que não tem energia. É a caixa de plástico que está furada. Não tem um fio, a CEP não mostra um fio no poste, porque se tem um desvio de energia, então tem um fio saindo do poste de algum local. E não tem isso nos autos, não tem nenhuma prova nesse sentido. Por isso que o juízo sentenciante declarou a nulidade da cobrança, justamente porque não há provas, além da arbitrariedade no consumo, porque o réu não tem como saber qual foi o dia que esse suposto furo foi feito, qual foi o dia que se iniciou o suposto desvio, e calculou 16 ciclos, uma cobrança de 16 ciclos, quando a própria resolução diz que deveriam ser 6 e não 14. Então, porquanto, percebe-se que todo o procedimento da apelante Neoenergia está totalmente contrário às normas da ANS e à própria Constituição Federal. Porquanto, nobres julgadores, nesse sentido, requer o não provimento da apelação da Neoenergia, tendo em vista a ausência de prova tanto da materialidade de suposto desvio de energia, como pela não observação do contraditório e ampla defesa, que é direito constitucional da parte. E, por fim, por questão de ordem pública, o valor da causa ele é R$ 3.664. E não houve, nobres julgadores, indenização por dano moral, foi apenas a declaração desse débito. E os honorários foram fixados em 10% desse valor, que seria a condenação. Ou seja, é um processo de 2020, cujo valor para o advogado vai ser cerca de R$ 366 após 4 anos de luta nesse processo. Então, por isso que chama, feita a ordem desse sentido, por ser de matéria de ordem pública, para que os honorários sejam fixados por arbitramento de acordo com o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC, que diz que nestes casos em que o valor da causa é ínfimo ou que não há condenação, os honorários do advogado devem ser por arbitramento de acordo com a tabela da OAB, da Ordem dos Advogados. Então, requer que os honorários sejam fixados de acordo com a tabela da OAB para os casos envolvendo o direito do consumidor, não me lembro se é o 4.1, 4.2, que tem um tópico específico do valor mínimo para consumidor, tendo em vista o valor irrisório dos honorários sucumbenciais. Nesses termos, requer o não provimento da apelação da Neoenergia. Muito obrigado, senhores embargadores. Pois não, doutor Jefferson, pelo eloquente, como sempre, razões orais expostas. Esse processo é da relatoria do desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcante. Pois não, presidente. Exato, Vossa Excelência é o relator desse processo. Eu mantenho o voto, presidente. Mantenho o voto, né? Gostaria de registrar que peço vênia para fazer o registro, né, que consta do corpo do voto, que a prova produzida dos autos referente à notificação do cliente com respectivo ID, memorial de cálculo, fotografias, relatório do ensaio elétrico e no TOI referido, eu acho feio o que a concessionária registrou a irregularidade. Ela assim consta dos autos. Medidor avariado, furado na parte traseira, deixando de registrar corretamente o consumo. E fecho aspas. Por tal motivo, foi o voto lançado, senhor presidente, no sentido de dar provimento ao apelo da Neoenergia. É o voto do relator, senhor presidente. Desembargador Márcio. Acompanho o voto do eminente relator. Eu também acompanho o voto, como está no portal, eu acompanho o voto do relator. Deu-se provimento ao recurso, Yara, da Neoenergia,
O próximo é o de número 3. Presidente Fernando, Gabriel Cavalcante, pela ordem. Diga. Pois não. Os dois próximos que haveria eventual suscitação oral do eminente advogado são entre as mesmas partes, o 3 e o 8 da pauta. E eu fiz uma verificação agora, como se trata das mesmas partes, no bojo do voto, da necessidade de um ajuste. Então, eu vou pedir a retirada de pauta de ambos os processos, o 3 e o 8 da pauta, para fazer o ajuste e trazer na primeira oportunidade. Oportuno ou tempore? Oportuno ou tempore, como Vossa Excelência gosta de dizer. Esse senhor presidente, expressamente adiado, senhor presidente. Desembargador Gabriel vai ser na próxima semana, a próxima sessão, desembargador Gabriel. O desembargador é que vai decidir ao ler os processos e saber. Então, vai retirar de pauta, senhor presidente. É para que a gente fazer novo pedido à doutora Yara, de sustentação oral. Eu vou, Gabriel, com licença. É o 3 e o 8, não é? 3 e 8. 3 e 8. O que é que tem? Retirado de pauta. Está adiado. 3 e 8. Adiado ou retirado? O senhor desembargador Retirado Gabriel? de pauta, Retirado, né? pedido do desembargador Gabriel Cavalcante. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde a todos. E uma excelente sessão. Pois não, Excelência. Nós temos agora o processo 4 da pauta, são conexos, e o 5. 4 e o 5 da pauta, que tem como advogado o doutor Aníbal Carnaúba. Aqui, Aníbal... Boa tarde, Excelência. Aníbal Carnaúba, aqui está o doutor. O processo é Telefônica Brasil S.A. contra Meira e Melo Comércio de Telefonia Limitada. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer, como os processos são conexos, assim, Vossa Excelência pode fazer umas razões, sustentações orais que venham a atingir o âmago dos dois recursos. Tem a palavra. Pois não, Excelência. Obrigado. Meu nome é Aníbal Carnaúba da Costa Cioli. Eu represento os interesses da Meira e Melo Comércio de Telefonia como agravante no primeiro processo, onde é número 4, e como agravado no segundo processo em mesa, que foi interposto pela Telefônica Brasil. Gostaria de cumprimentar todos dessa sexta Câmara e os demais presentes, vou ser breve e objetivo. Em mesa, Excelências, 2 agravos de instrumento nos autos de um cumprimento de sentença proposto pela Meira e Melo. Sagrou-se vitoriosa em demanda há muitos anos manejada contra a Telefônica Brasil e, após conseguir a confirmação da sentença pelo tribunal, formulou pedido de cumprimento de sentença a partir de cálculos que foram realizados por um contador experiente, e a Telefônica foi instada a apresentar a sua defesa ou a impugnação que tivesse. Em resposta, a Telefônica apresentou uma apólice, uma caução, né, através de uma apólice garantia, e sustenta de maneira muito sutil e tão somente a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários e à multa processual. Bem, com relação ao cabimento de honorários nessa etapa, a Corte já tem um entendimento muito firme no sentido de que, salvo no caso de depósito e pronto pagamento com liberação, que os honorários e o valor do depósito, o valor da multa processual, eles seriam elididos, inclusive apenas no primeiro momento processual, antes dos 15 dias. A Telefônica, assim, não procedeu.
Então, com relação ao agravo de instrumento da Meire Mello, confia a agravante que o tribunal irá reconhecer o cabimento dos honorários advocatícios e da multa processual. Já com relação ao agravo apenso, interposto para a Telefônica, o resultado penso que vai ser um pouco diferente. E estou requerendo isso à Corte. A Telefônica apresentou uma apólice garantia, a demanda está tramitando há mais de 15 anos e é uma demanda que trata da restituição de prejuízos milionários que a Meire Mello suportou. Hoje o valor da execução chega a quase 2 milhões de reais. A Telefônica é uma empresa de grande porte. A impugnação apresentada, me permita a franqueza, ela não ataca sequer a integralidade da conta, né? E a apólice ela é acolhida quando existem elementos muito claros de que a devedora não tem condições de arcar com aquele pagamento no momento, ou existe a possibilidade de reversão da causa no final. Não é a hipótese dos autos. A Meire Mello agravada e seus sócios estão numa situação muito difícil e, por isso, estão insistindo no pronto pagamento desse cumprimento provisório de sentença e pleiteiam, conforme muitos precedentes da Corte, inclusive, que a apólice ela seja rejeitada com a aplicação da multa processual e a fixação de honorários advocatícios nesta etapa. É isso que a agravante e a agravada Meire Mello requer. Muito obrigado. Tá desligado o seu microfone, Excelência. Embargador Fernando. Ouvi agora. Segundo a doutora Yara, comunica agora a nossa secretária, a doutora Beluzzi, que, além da inscrição do doutor Aníbal, né, tínhamos inscrito também o doutor Ian von Niemeyer. Então, está presente, né, doutor? Presente, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer suas razões neste processo número 4 e 5, que é Telefônica do Brasil versus Meire Mello e Meire Mello versus Telefônica do Brasil. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos e, início, eu pediria que Vossa Excelência fornecesse o número de inscrição na OAB e respectiva secção, ok? Perfeitamente, Excelência. Pois não. Muito obrigado. Meu nome é Ian Niemeyer, a minha OAB na seção do Estado do Rio de Janeiro, no número 211.103. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Fernando Martins, em nome de quem eu cumprimento todos os excelentíssimos senhores desembargadores integrantes dessa egrégia Câmara, excelentíssimo senhor desembargador relator Gabriel Cavalcante Filho, nobre representante do Ministério Público, doutor Aníbal Ascioli, ilustre advogado da contraparte, todos muito boa tarde. Vou direto ao ponto, até porque o ilustre doutor Aníbal já sintetizou o contexto fático da controvérsia. Em essência, a Meire Mello ingressou com uma ação buscando indenização e ressarcimentos contra a nossa cliente, a Telefônica Brasil, a Vivo. Houve uma condenação que hoje é objeto de um cumprimento provisório de sentença que foi iniciado pela Meire Mello, enquanto
o recurso da Telefônica perante o STJ contra essa condenação ainda está pendente de julgamento. Então, trata-se de um cumprimento provisório, onde, assim que intimada a Telefônica para efetuar o pagamento, o depósito do valor executado, que é próximo de R$2 milhões, como foi exposto, a Telefônica voluntariamente e prontamente apresentou uma apólice de seguro-garantia em valor 30% superior ao débito executado, exatamente como prescreve o artigo 835, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que equipara a apólice de seguro-garantia, quando em valor 30% superior ao débito, ao depósito, né, em dinheiro, ou a penhora em dinheiro. Enfim, então, nesse caso, para fins do recurso da Telefônica, do agravo do instrumento da Telefônica, que se volta contra a decisão do juiz de primeiro grau que não acolheu a apólice de seguro-garantia e determinou o pagamento em dinheiro, o recurso busca-se por meio dele que simplesmente seja dado cumprimento à norma expressa do 835, parágrafo 2º, que determina expressamente que não cabe ao exequente, ao credor, recusar ou se insurgir contra a apólice de seguro, porque a própria lei iguala ela ao depósito em dinheiro. Essa, inclusive, a jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema, que nós tivemos a oportunidade, nas razões recursais, trazemos alguns precedentes nesse sentido, todos recentes do STJ, que, inclusive, endereçam expressamente o ponto que foi suscitado pelo ilustre advogado da contraparte, de que ele não concorda, não admite, né, a insurgência do credor contra a apólice de seguro porque prefere o depósito em dinheiro. O STJ endereça exatamente esse argumento, inclusive a doutrina, que também nós tivemos a oportunidade de citar, que são todos pacíficos no sentido que não cabe ao credor impugnar ou não quando a apólice é em valor 30% superior ao débito, porque a própria lei determina que, nessa hipótese, a apólice equivale ao depósito em dinheiro. Então, a questão aqui é bastante simples. O juiz de primeiro grau entendeu que, diante da resistência ou do não acolhimento do credor, deveria ser feito a penhora em dinheiro. A jurisprudência pacífica do STJ rejeita, né, a decisão em essência, a decisão agravada, está em dissonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que, nesse caso, admite plenamente a apólice de seguro-garantia, justamente o que nós confiamos que será acolhido por essa Egrégia Câmara para dar provimento ao agravo do instrumento da Telefônica. E, em relação ao agravo interposto pela Meire Mello, a Meire Mello pede para que, por ter a Telefônica apresentado uma apólice de seguro-garantia e não o depósito em dinheiro, que, então, faça-se incidir a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% na execução. Mas, com a máxima vênia, isso não é cabível no caso, porque, até por uma questão lógica, né, como foi sustentado pelo ilustre advogado da contraparte, só se admite que a não incidência da multa e dos honorários quando é feito o depósito em dinheiro para o pronto pagamento, né, do valor executado no cumprimento provisório de sentença. E foi exatamente isso que a Telefônica fez. A Telefônica não impugnou o cumprimento de sentença, ela não questionou o valor que está sendo executado. Ela apenas asseverou que é um cumprimento provisório de sentença, que ainda existe a possibilidade de reversão da decisão que está sendo executada, e apresentou uma apólice de seguro-garantia que, por força de lei, equivale exatamente ao depósito em dinheiro do valor executado. Então, se a lei, segundo sustenta a Meire Mello, só se admite a não incidência da multa e dos honorários quando há depósito em dinheiro, e se a lei equivale expressamente à apólice ao depósito em dinheiro, a conclusão que se deve chegar é que, no caso, diante do depósito, do cumprimento espontâneo da obrigação através da apresentação da apólice de seguro-garantia, não devem incidir a multa e os honorários de 10% no caso, e por isso confiamos em que será negado provimento
ao agravo da Meire Mello. São essas as razões pelas quais nós confiamos, então, que será reformada a decisão de primeiro grau para que seja acolhida a apólice de seguro apresentada no cumprimento provisório e para que seja negado o provimento ao agravo da Meire Mello. Muito obrigado a todos. Vossa Excelência está no mudo. Pois não, eminentes advogados, eminentes pares, temos, então, o julgamento desse processo número 4 e 5, em que tem como relator o desembargador Gabriel Cavalcante, e Telefônica Brasil versus Meira e Melo Comércio de Telefonia, e agravante no outro processo, 5 Meira e Melo de Telefonia Limitada versus Telefônica Brasil. Pois não. Os eminentes pares mantêm os votos, não é? E aqui estão os eminentes pares. Senhor presidente, mantenho o voto e esclareço na parte final, senhor presidente, que no primeiro agravo interposto pela Telefônica contra Brasil S.A. contra Meira e Melo, o voto é no sentido de dar provimento ao agravo para a informatização e acolher a possibilidade do seguro garantia apresentado pela Telefônica. E o segundo, senhor presidente, é no sentido também de acolher o agravo, entendendo que é possível a juntada da apólice, mas é necessário que seja acrescido a oferta de seguro-garantia, conforme 835 parágrafos, não equivale ao pagamento voluntário de débito e não afasta a incidência de multa e honorários nos termos do artigo 523, parágrafo 1º e artigo 520, parágrafo 2º do CPC, conforme jurisprudência lançada no voto da relatoria do eminente ministro Paulo Eitas Sanseverino. Em resumo, senhor presidente e eminentes pares, o teor de ambos os votos. A turma acompanhou o voto do relator, não é isso, desembargador Márcio? E a unanimidade, tanto o 4 quanto o processo número 5, deu-se provimento aos recursos. Processo agora, ainda tem? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Então, vou chamar logo. Ok. Processo número 17. Doutor Paulo Maciel Pedro José Pontes contra Neo Energia. Está aqui, não é o doutor? Sim, senhor presidente. Doutor, acho despicienda a feitura do vosso eminente discurso perante a turma, porque Vossa Excelência saiu-se como advogado vencedor de Pedro José de Albuquerque. Deu-se provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade passiva da apelada, que é a Neo Energia, e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais ao apelante, fixados em 10% sobre o valor pactuado entre as partes no acordo de características ID 35, 108 e 105. Ok, doutor? Ok, pronto. senhor. Muito obrigado pela atenção. Bom trabalho. Boa tarde. Aí já temos mais. Mesma situação. Processo número 40 da pauta, ainda desembargador Gabriel. Doutora Vitória France Jerônimo.
Vitória France Jerônimo. Bem, este processo apelante é Olindrina e apelado Banco Itaú, em que a advogada a doutora Vitória France Jerônimo. E aqui negou-se provimento ao recurso do apelante Olindrina. Então, saindo o vencedor, aqui o Itaú consignado, cliente da doutor Vitória. Temos mais? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu dispenso a sustentação oral. Vitória Cunha, pelo Banco Itaú. Vossa Excelência, houve, como se diz, vencimento, a senhora venceu como advogada da sua parte o processo, mas é bom sempre, não sei que se é dificuldade de entrar no ar pelo sistema, porque houve já no fim, mas a sorte da senhora é que venceu a causa, não é? Aí eu ia já dizer para não haver nem necessidade de se fazer leitura da defesa oral por conta do seu cliente, que é o Itaú Banco, né? Consignado, e saiu vencedora da contenda. O processo 45 agora é o Banco C6 Consignado S.A., sei que esse banco logo, né? C6 Consignado S.A., versus Cátia Maria Maranhão Pimentel, advogada doutora Fabiana Gonçalves. Apenas esta inscrita. Mas não haveria necessidade, mesmo se aqui estivesse, porque foi negado provimento ao apelo do Banco C6 Consignado, no processo 45. É o último ainda? Não, tem um 9. Esse é o 1? Não, esse é o 1. É que a gente falou naquela hora que Yara falou. Agora esse aí vai precisar. Doutora Vitória France também, que havia sido chamada, mas este processo também seria... não, nesse processo, a doutora Vitória está presente, a senhora haverá de fazer, se lhe aprouver, a defesa oral, que é o Banco Itaú Unibanco e Banco Santander versus Ítalo Diego da Silva Lima. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os desembargadores que compõem esta sexta turma recursal, aos servidores e advogados aqui presentes. A parte autora alega ter sofrido prejuízo em decorrência das informações registradas em seu nome no Sistema de Informação de Crédito. O pleito autoral... O seu nome e número de inscrição. Certo. Vitória France Jerônimo Cunha, OAB Alagoas 18628. Ok. Retornando. O pleito autoral foi julgado procedente, condenando em danos morais na quantia de R$5.000 e determinando a retirada dos dados da autora do sistema. É importante destacar que a notificação prévia à inscrição não é responsabilidade do réu, e sim do mantenedor do cadastro de inadimplentes. Logo, a responsabilidade pela notificação é do próprio órgão mantenedor da inscrição e não do credor. Assim, o recorrente não pode ser responsabilizado pela eventual ausência de notificação prévia ao autor, inexistindo conduta ilícita realizada pelo recorrente diante da regularidade do débito. Ainda cumpre esclarecer que esse sistema não é um cadastro restritivo, porque há informações positivas e negativas da parte autora.
Desta maneira, requerimos o provimento do presente recurso, afastando a condenação em danos morais e, de modo subsidiário, requerimos a redução do valor arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu finalizo a sustentação oral e eu agradeço a oportunidade em sustentar. Está sem som, desembargador Fernando. Muito obrigado. Após a exposição ilustre da doutora Vitória, o processo da relatoria do desembargador Gabriel Cavalcante e do Banco Itaú, Unibanco S.A. e Banco Santander S.A., a doutora Vitória aqui ofereceu sua defesa, o apelado Ítalo Diego da Silva Lima. E o resultado, como consta no portal da votação eletrônica, a unanimidade de votos negou-se provimento aos apelos. E agora esse número 46, a 3 advogados do Itaú consignado, Marlon Gonçalves, Antônio Alves e desembargador e doutora Natália Pinheiro. Algum dos Estou aqui presente. Pronto, doutor. O Marlon. Como é seu nome? Marlon, não é? Doutor, Isso. não é despicienda, infelizmente, digo eu, mas bom para o senhor, porque o recurso de Maria José versus o seu cliente Banco Itaú teve provimento negado à unanimidade pela turma. Ok? E assim, da palavra. Então, a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de Maria José da Silva. Eu tenho mais um, Excelência, que é o 47, que eu também espero que esteja no mesmo encaminhamento. O 47 é na mesma senda. Alaide contra o Banco Itaú e a unanimidade negou-se provimento ao apelo. 47 Perfeito. Também. 46 e 47, doutor Marlon. Muito obrigado, Excelência. Excelente final de sessão a todos. Esse ainda tem muito. Tem muito. 56. José Maurício contra a Imoré Crédito Financiamento. O advogado do apelado é doutor Miguel Vitor de Sá. Está presente. Mesmo não estando presente, eu vou proferir o resultado, porque a unanimidade negou-se provimento ao recurso de José Maurício da Silva. Ok? Negou-se provimento ao recurso no 56 de José Maurício versus Aimoré. Esse aqui? Quem ele pediu foi isso? No 53, uma parte do doutor Marco Antônio Cavalcante, ele pediu para adiar o processo. Não, ele pediu não. Sim, doutor. Mas já houve extrapolamento no número de inscrições de advogados na feitura dos recursos orais. Foram 7. Então, eu vou adiar o processo para que se estude mais e não se venha a prejudicar quem quer que seja. Tá bom? Doutor Fernando, posso só fazer o requerimento? Olha, faça... É coisa simples. Pode fazer o requerimento, agora faça por escrito. Tá, é coisa simples. Para o gabinete. É só para explicar. É coisa simples, Excelência. Só para explicar que na próxima sessão, na terça-feira, eu estou participando de um congresso no Rio de Janeiro.
Então, eu gostaria que ficasse para 15 dias, ao invés de ser na próxima semana. Pronto, daqui a 15 dias. Preciso manifestar nos autos ou não precisa? Não, já está na ata. Na ata. Fica na ata para que seja adiado após 15 dias, tá bom? Obrigado, Excelência. De Bom nada. trabalho a todos. Até mais. Esse eu peço, Yara, para que se retire advogado, que aqui, por acaso, ainda esteja, que eu acho difícil, porque não tem mais processos. Não há sustentação oral, só tem os processos. Só um minutinho que eu vou retirar. Tem bastante gente ainda na sala. Tem bastante? Então, eu vou... Eu vou retirar, peraí. Eu vou aqui também um pouquinho. Está demorando, eu vou aqui dar uma fumadinha. Ela tira rapidinho. Pronto. Com ela aí, pronto. Estou ferrado. Márcio, ela já está chamando. Márcio levantou. O doutor Márcio deu uma levantadazinha rápida, eu vou também, tá? Pronto, já voltou. Foi mais rápido que ela. E aí? Está tirando a turma ainda. Demora só um minutinho. É o sistema. Já está saindo todo mundo. É só para dar o resultado. E a gente começa Não, ela vai fazer. Vai ter, Cadê? Tem aqui advogado do agravante e do agravante. Maria Paula e Maria Eduarda. Aqui esse processo que é em segredo de justiça e só estarão presentes as advogadas de Júlia Spinelli, que é agravante, e a doutora Maria Paula Menezes. Os embargos de declaração foram acolhidos, né? De Bruno versus Subcondomínio. Senhor presidente. Sim. Desculpe interromper, eu estava aguardando retornar, mas quando a doutora Yara voltou, eu só peguei a metade da proclamação do resultado. Vossa Excelência poderia, por favor, repetir? Esse agora? Esses dois embargos de declaração, por gentileza. O embargo de declaração no 6, não é? O 6 e o 7, de Bruno Ariosto. Por maioria de votos, os embargos de declaração de Bruno foram acolhidos, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança de taxas condominiais referentes ao período em que o mesmo não havia se emitido na posse do imóvel, ou seja, pelo embargante. O embargante não tinha se emitido, não tinha por que pagar
a taxa condominial, foi o que a turma chegou à conclusão. Ok, doutor? Muito obrigado, senhor presidente. Muito agradecido. Boa tarde. Prosseguindo, normalmente, os processos... Opa, cadê Márcio? De repente saiu Márcio e eu penso que caíram, mas estão vindo, né? Ah, beleza. Mas eu vou ligeiro aqui. 10. Paulo versus Postal Saúde, negócio provimento um apelo. 13. Embargo declaração. Banco Sistema versus Jorge Amorim, rejeitado embargos. 14. Flávio versus Florivaldo. Deus provimento ao recurso, ao apelo. 15. Agravo de instrumento, agravante Patrícia Fortes, e Sul América, agravado os mesmos. Deus provimenta o recurso interposto por Patrícia e negou-se provimento ao recurso da Sul América. 16. Agravo de instrumento Patrícia e Sul América também, poderia ter vindo já, né? Juntos. Deus provimento é recurso de Patrícia, negou-se provimento da Sul América. O 16. O 19. Del Monte Fresh, Produz Brasil, versus Edu Correia de Carvalho e Ribeiro, advogados. Os embargos de declarações da Del Monte Fresh foram rejeitados à unanimidade. O 20 é Amara versus Itaú Banco, negócio provimento ao apelo, embargos. O 21, Pleno versus Condo Norte, embargo declaração rejeitados. 22, agravo de instrumento Fernando Pinto versus Unimed, negócio provimento ao agravo de Fernando. O 24, embargo de declaração Banco do Nordeste versus Companhia do Papel. Os embargos foram rejeitados. Hein? Pulei, Yara, segundo. O 23, o 23, Sheila de Barros, um agravo de instrumento. Sheila de Barros versus Banco do Brasil. Negou-se provimento ao recurso de Sheila. Então, voltando ao 26, Altair versus o Telecom e Comércio. Negou-se provimento ao recurso de Altair. 30, agravo de instrumento e agravo interno. Agravante, Sul América, agravada, a do ZEP, Associação Defesa dos Usuários de Seguros do Plano de Sistema de Saúde. Márcio foi o relator, desembargador Márcio, negou-se provimento ao recurso prejudicado o agravo interno. 31. Alguém falando? Não é... Sim. Não, Luiz Otávio Pedrosa, advogado. O item 25 da pauta não foi chamado. Ele foi tirado, foi? Me desculpa, eu não tinha visto no início. O desembargador Gabriel pediu vistas do mesmo. Ah, tá. Ele não foi julgado. Vai ser incluído automaticamente na próxima? Vai. Ou... Eu não sei, vai depender do estudo do desembargador Gabriel. Em cima já estou vendo um advogado, como é o nome? Aqui, doutor José Alheiro, ali. Aqui. Deve entrar falando, mas já acabaram as... Eu estou dando só, tirando essas dúvidas. 31, José Carlos contra Carlos Eduardo, embargo de declaração rejeitados. 32, Sul América contra Pedro Rogério, embargo de declaração rejeitados. 32. 33, agravo de instrumento Maria Aparecida versus Gerson Gomes.
versus Gerson Gomes do Nascimento. Deus provimento ao recurso de Maria Aparecida. 34, Companhia Pernambucana de Saneamento versus Faculdade Luso-Brasileira, da minha relatoria. A unanimidade deu-se provimento ao recurso da Companhia Pernambucana de Saneamento. 35, ainda da minha relatoria, um agravo de instrumento, Daniel versus Gol, linhas aéreas. Negou-se provimento ao agravo de Daniel. 36, agravo de instrumento, Maria Mendes versus Liberty Seguros S.A. Negou-se provimento ao recurso. 37, Vitor Douglas versus Angelita. Deu-se parcial provimento ao recurso de Vitor Douglas. 48, desembargador Gabriel relator, Banco do Brasil apelante, Antônio José da Cruz apelado, negou-se provimento ao apelo. 51, desembargador Gabriel, Maria Marta versus Tim. Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor a ser pago a título de danos morais de 20 mil para 10 mil reais. Processo contra a TIM. 54, Alphaville Pernambucano, os empreendimentos imobiliários versus Bruno César. Negou-se provimento ao recurso da Alphaville Pernambuco. 55, Telefônica do Brasil versus Cirúrgica Monte Belo, Gabriel Cavalcante. Negou-se provimento ao recurso nesse 55. 57, Companhia Pernambucana de Saneamento versus Márcios Montilari. Negou-se provimento ao recurso da Companhia Pernambucana de Saneamento. 58, agravo de instrumento Banco BMG versus Gerson Veras Alves. Negou-se provimento ao recurso. 59, Murilo Rodrigues contra a Sul América. Negou-se provimento de Murilo Rodrigues. 59. E aqui tem o 7. Não, esse já foi. Já foi, né? Mas estava aqui. Eminentes pares, ilustre procuradora amiga Laís, posso já dizer, porque são tantos anos, amiga Yara, ilustrada e competente secretária dessa 6ª Câmara. Uma boa tarde. Boa tarde, presidente. Parabéns pela condução mais uma vez. E até amanhã, outra sessão. Boa tarde a todos. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã temos novamente, né? Porque é uma extraordinária. Daquela Boa tarde a todos. Por causa que foi chuvas. Prazer, como sempre, trabalharmos juntos. Até mais. Boa tarde para todos, então.